Olá, pessoas do meu coração. Olha só quem finalmente vai postar resenha com o delineador na cara inteira. O último vídeo que a gente teve nesse estilo foi Circo da Noite, que já tem mais ou menos um mês, e eu finalmente consegui terminar de ler outro livro, gente. Vocês sabem que tá sendo bem difícil pra mim arranjar momentos pra ler ao mesmo tempo que eu tô escrevendo e fazendo faculdade, trabalhando, enfim, tudo acontecendo. Mas eu li um livro que vale muito a pena ser comentado, porque é um livro que eu não vejo as pessoas falando muito sobre, e eu acho que ele tem muita coisa incrível pra mostrar pra gente. E não, vocês já leram no título, vocês já viram a capa dele? É A Noiva do Deus do Mar. Agora deu pra pegar a referência da maquiagem? Em uma breve sinopse, a Mina, nossa protagonista, mora em um país em que uma vez ao ano é sacrificada uma garota como noiva do Deus do Mar. Então ela é levada até o meio do oceano, jogada no mar, na esperança de que isso acalme as tempestades do Deus do Mar. E a gente já conhece desde o início a informação de que antes não era assim. Quando eles eram governados por um imperador que era quase um irmão pro Deus do Mar, não era assim que funcionava, não existiam essas tempestades, o Deus do Mar era um protetor. Mas depois que esse imperador foi assassinado, simplesmente desandou tudo. E aí vocês me perguntam, então a Mina é a noiva do Deus do Mar desse ano? Não, ela não é. O que acontece é, a gente já começa o livro nessa cena em que tem o barco indo lá pro meio do oceano pra sacrificar a noiva do Deus do Mar. E a Mina, ela tá inicialmente nadando, seguindo esse barco, e depois ela entra no barco e fica lá escondidinha, quietinha, porque a noiva é a garota que o irmão dela gosta. Então o irmão dela foi atrás pra não deixar a menina ser sacrificada e ela vai atrás do irmão. Entenderam? E aí, diferente de vários outros livros em que eles só iam chegar no meio do mar, tacar a garota e acabou, não, realmente eles chegam no meio do mar, na tempestade, chuva, raio, relâmpago, não sei o que, e surge do meio da água um dragão azul, que é a representação do Deus do Mar. Então não é uma história de manipulação religiosa e essas coisas, como poderia muito bem ser, partindo dessa premissa, né, inicial. Não é realmente uma história de viagem para o mundo espiritual com deuses e ancestrais da protagonista e várias outras coisas rolando ali, e casas de nobres, tudo isso daqui é inspirado em mitologia coreana, né? Então é muito diferente, principalmente por causa disso, porque é um tempero, né, de fantasia muito diferente do que eu tô acostumada a ler, pelo menos. E todas as minhas experiências até então com livros asiáticos foram maravilhosas. Ok, que foram poucas, mas eu li Amêndoas, que eu gosto bastante, apesar de não ser uma fantasia, né, é outra vibe. Eu li Viúva de Ferro, esse mesmo. Viúva de Ferro pra mim foi o auge do auge, assim. E eu tenho mais um livro de asiático pra ler ali, inclusive Ela se Tornou o Sol. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou, que eu quero saber. Mas até então, essas foram as minhas 3 leituras, né, sendo A Noiva do Deus do Mar a terceira. E todos foram livros que eu gostei muito, livros que me marcaram muito, e eu acho que esse vai ser o meu caminho daqui pra frente, né? Chega de fantasia eurocentrada, não, a gente quer coreanos, japoneses, chineses, vietnamitas e etc. Outra lenda que faz parte dessa história aqui é a lenda do fio vermelho. Então, a mina se sacrifica no lugar da menina que deveria se sacrificar, porque ela quer a felicidade do irmão dela. Então ela vai. Isso que eu tô te contando é tipo assim, 3 primeiros capítulos, tá? Calmes aí, não é spoiler ainda. Então ela vai pro reino espiritual, né? Ela é levada por esse dragão. E quando ela acorda, ela tá ligada ao Deus do Mar pelo fio vermelho da lenda. E ela chega e parece que o Deus do Mar tá dormindo. Tem algo muito estranho acontecendo ali naquele lugar. E a gente descobre e entende que aparentemente há uma maldição sobre o Deus do Mar e que ele não consegue mais, por algum motivo, controlar os seus próprios domínios, no caso o mar e a tempestade. E aí a noiva certa, né, a verdadeira noiva do Deus do Mar, é a pessoa destinada a quebrar essa maldição, que durante a maior parte você não sabe direito o que é, o que ela tem que fazer pra quebrar essa maldição. De algum jeito ela vai conseguir, gente. Então aqui a gente tem não só o Deus do Mar, mas vários outros deuses, o Deus da Morte, a deusa da Lua e da Memória, que
aparecem e fazem parte da narrativa, ao mesmo tempo também que a Mina passeando e descobrindo, né, o que tem na Cidade dos Espíritos, que tem uma vibe meio Viagem de Chihiro, ela encontra outras garotas que já foram noivas do Deus do Mar, vivendo ali pela cidade, porque depois de um mês de uma pessoa viva na Cidade dos Espíritos, ela meio que morre, assim. Então, tipo assim, ela deixa de estar viva, seja lá o que isso significa, já que os espíritos meio que estão vivos também nesse conceito. E aí, elas vão ficando por lá, até porque ninguém sabe se tem uma maneira de voltar. É isto. E aqui a gente tem mais 3 personagens muito interessantes, porque esse livro ele conseguiu juntar várias criaturas, mitos e deuses em uma história só. Acho que principalmente por se tratar do mundo espiritual, né, que é algo muito amplo. Então a gente tem não só deuses e espíritos, né, e ancestrais que estão ali para guiar e dar conselhos, como também imudis, que são seres serpentes gigantes e enormes, que também tem uma forma humana que gasta menos energia, pelo menos nessa história aqui, e que existe a lenda de que se eles viverem 1000 anos ou lutarem 1000 batalhas, eles vão se transformar em dragões. Então tem um dos personagens que faz parte ali do grupinho do protagonista que é um Imudi, e ele é um amor, sabe? Ele é um anjinho. Assim como tem o Shin, que é o Lorde da Casa Lotus, ele é responsável por defender o Deus do Mar, e o Kirin, que também é uma outra criatura ali que não fica tão explícita, pelo menos pra mim, que não conheço tanto de mitologia asiática, pra saber exatamente de qual mito, da onde vem essa referência. Se alguém já leu o livro e sabe um pouco mais, aceito indicações de onde pesquisar sobre isso, ou de como pesquisar sobre isso. O que é mais importante pra vocês saberem? Tem pitadinhas de romance nessa fantasia da Mina tentando descobrir como quebrar a maldição do Deus do Mar, que ela, como protagonista, é uma garota muito afrontosa, ela não tá muito disposta a baixar a cabeça pros outros, e pra mim esse é o melhor tipo de protagonista. Uma protagonista que se impõe, uma protagonista que sabe aonde ela quer chegar e o que ela precisa fazer pra chegar lá. O que a mina ainda tá descobrindo? O que ela precisa fazer, mas ela tem um objetivo muito forte e ela acha que sabe. Isso é o suficiente pra fazer ela ir lá. Além disso, a Mina é uma contadora de histórias, então muito de como ela se relaciona, e é uma coisa que foi passada da avó para ela e da tataravó para a avó, então é algo geracional, algo que tá ali na família há muito tempo, essa habilidade de contar histórias, e isso é crucial e fundamental para toda a jornada que ela tem no mundo dos espíritos. E eu, como escritora, obviamente me identifico com isso, né, com essa maneira de ver o mundo e de entender os significados por trás das histórias, ou pelo menos de me interessar o suficiente para ir atrás de entender, né? Então eu acho que esse é um detalhe muito interessante, porque tem várias histórias dentro dessa história, não só a coisa do passado, do imperador com o Deus do Mar, e que a gente vai descobrindo um pouco mais sobre isso no decorrer do livro, mas a história de cada um dos 3 personagens que estão mais próximos da Mina, a história da família da Mina e os contos que ela conta no decorrer. Então a gente tem várias histórias aqui dentro que formam essa protagonista. Ao mesmo tempo ela é muito curiosa, então ela pergunta sobre tudo. Isso constrói a nossa visão, né, do mundo espiritual, a partir dos olhos dela, que se torna tudo muito interessante. Então ele tem uma estética que é muito a capa dele. É muito assim. Eu estou cada vez mais apaixonada por esses livros, essas histórias que têm influências asiáticas fortíssimas. Inclusive, me recomende mais caso você tenha sugestões. Eu simplesmente não tenho defeitos para colocar nesse livro. Não há. Simplesmente não há. Além de tudo que eu já disse, é uma leitura curtinha, é muito bem diagramado, tá? A diagramação interna não tem nada demais, mas ele é muito bem diagramado, ele é espaçoso, você consegue ler confortavelmente, e é um tipo de fantasia diferente pra você conhecer novos horizontes, porque é pra isso que a gente lê, né? Pra viver 1000 vidas e visitar 1000 lugares. Mas não vá ler esse livro pelo romance, porque o slow burn é realmente muito slow, gente. Pelo que eu sei, isso é uma característica de histórias asiáticas no geral, né? Tanto os doramas quanto aqui nos livros, né? Então, o slow burn é muito slow, leia por vários outros elementos e não pelo romance, tá bom?
Então, pessoas, eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar aqui e nas outras redes, tá tudo linkadinho aqui na descrição. Assim como as minhas histórias também estão linkadinhas aqui embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!